Olá, pessoal! Então, eu resolvi fazer essa live hoje sobre anatomia. Por quê? Porque, assim, muita gente tem dificuldade em anatomia muscular. E para a gente fazer um planejamento bacana de toxina botulínica, é fundamental que nós tenhamos noção da anatomia muscular. A gente tem que dominar a anatomia muscular. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os principais músculos levantadores, depressores, como que eles influenciam nas nossas expressões, para vocês conseguirem planejar melhor a toxina de vocês, tá certo? Então, eu vou aqui diminuir a minha imagem, tá bom? E aí, nós vamos para as imagens anatômicas, para vocês entenderem certinho o que eu vou explicar para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, uma foto, né? Com os principais músculos, os músculos levantadores e depressores da face. Não são todos os músculos que a gente trabalha com a toxina botulínica, tá certo? Então, eu vou falar a respeito dos principais músculos que realmente a gente consegue ter uma boa atuação com a toxina botulínica. Então, a gente tem aqui o óccipito frontal, que nós chamamos de frontal, tá? Musculatura frontal. Então, a musculatura frontal é a testa do nosso paciente, tá certo? Então, essa musculatura que ela é responsável, olha aqui, vocês conseguirem me ver ali a imagem, pelo levantamento da nossa sobrancelha, tá certo? Esse músculo frontal, então, ele tem uma origem na margem anterior da aponeurose epicraniana, tá certo? E ele vai ter uma inserção aonde? No supercílio, tá? Na pele aqui do supercílio. Então, o que acontece? Ele é responsável pelo movimento de elevação das sobrancelhas, tá? Geralmente, gente, a origem do músculo, ela é fixa, tá? Ela é num ponto fixo, normalmente em osso, tá bom? E a inserção é em tecido mole, que pode ser pele ou um outro músculo, tá? Não é 100% dos músculos, mas assim, a maioria segue essa regra, tá certo? Então, vamos lá. Então, esse é o frontal, tá? Aí, nós temos aqui, ó, nessa região aqui, ele faz uma curva, esse músculo. Mais para frente, vocês vão ter uma outra imagem, que é o corrugador, que é essa região aqui, ó. É que com essa coisa, ele fica retinho, né? Ele não fica, eu não consigo fazer curva com esse marcador, tá? Mas ele fica nessa região aqui, ó, ele nesse sentido, ele acompanha essa curvatura. Numa próxima foto vocês vão conseguir ver melhor, tá bom? E aí o que acontece? O corrugador, ele tem a inserção no osso frontal, tá certo? E ele tem a origem, desculpa, no osso frontal e a inserção na cútis do supercílio. E ele é responsável por quê? Pela expressão de bravo, de franzir a sobrancelha, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, o prócero, tá? O prócero, ele já tem a inserção no osso nasal, que é o ponto fixo, e a origem, desculpa, ó, eu tô trocando de novo, a origem no ponto fixo, no ponto nasal, e a inserção nos supercílios também. Então, ele também participa desse movimento de cara de bravo, de franzir os supercílios. Nós chamamos aqui o corrugador, que são dois corrugadores, mais o prócero, de complexo glabelar, tá certo? Então, eu vou fazer um parênteses aqui agora para você. Quando a gente vai trabalhar com a toxina botulínica, às vezes o paciente chega para a gente e fala assim, ai, doutora, eu queria só aqui no meinho, ó, porque eu só tenho ruga aqui, eu não queria fazer na minha testa. Ou ao contrário, ele fala, eu queria só na minha testa, não queria porque aqui no meio eu não tenho. E o que acontece? Normalmente, a gente não pode trabalhar o músculo frontal separado do complexo glabelar, tá certo? Por quê? Veja só, o músculo frontal, ele não é responsável por
elevar as sobrancelhas e o complexo glabelar no responsável por franzir. Então, se nós bloquearmos somente o frontal, essa musculatura do complexo glabelar vai ficar mais livre, porque não vai ter nada resistindo a ela, né? Não vai ter um músculo contrapondo essa força. Aí o que acontece? O seu paciente pode ficar com cara de bravo. Por quê? Porque ele vai franzir mais facilmente as sobrancelhas. Ou, se você trabalhar só a parte de complexo glabelar e não trabalhar o frontal, complexo glabelar franze as sobrancelhas. Ele não vai fazer isso. Em compensação, o frontal vai ficar mais livre para fazer a elevação das sobrancelhas. Seu paciente pode ficar com cara de assustado. Então, guarde essa dica. Sempre nós vamos trabalhar o frontal e o complexo glabelar. Você pode até não trabalhar o orbicular dos olhos, tá bom? Mas sempre que você trabalhar o frontal, você vai trabalhar esse complexo glabelar para não modificar a expressão do seu paciente, ficar com uma expressão indesejada, tá bom? Agora nós vamos para o nasal, tá? O nasal, ele tem o quê? Ele tem a origem na maxila, tá? E a inserção na asa do nariz, tá certo? Então, o músculo nasal, a gente vai fazer o quê? A gente normalmente vê que o paciente tem uma ruguinha aqui, ó, gente, tá? Porque o músculo nasal também, ele movimenta no sentido vertical. Então, a ruga vai aparecer no sentido horizontal. Vai mais uma dica para vocês. A ruga, ela sempre aparece perpendicularmente ao movimento do músculo. Então, você pode reparar que aqui na testa elas não são assim, as rugas, ó, no sentido horizontal, porque o músculo faz o movimento no sentido vertical, tá? Então, sempre a ruga vai estar perpendicular ao músculo que está causando ela, tá bom? Ao movimento do músculo que está causando aquela ruga, tá bom? Então, o músculo nasal é esse aqui em cima do nosso nariz aqui, tá? Orbicular dos olhos. Gente, o orbicular dos olhos, ele tem uma origem no processo frontal da maxila, tá? Na parte aqui, ó, a gente fala que é parte nasal aqui do osso frontal e ele vai se inserir aonde? Em torno da órbita, tá? Então, aqui é um músculo que a gente tem todinho aqui, ó. A gente tem o orbicular dos olhos, tá bom? Esse orbicular, gente, é o que causa o quê? Os pés de galinha que a mulherada reclama, né? Aquelas ruguinhas em volta dos olhos, a gente tem que tratar esse músculo orbicular dos olhos com a toxina botulínica, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente já falou do complexo glabelar, do frontal e do nasal, orbicular dos olhos. Agora, nós vamos falar o quê? Orbicular da boca, tá? Então, aqui em volta dos lábios, a gente tem o orbicular da boca, que hoje em dia a gente não usa mais muita toxina nesse orbicular. As rítides, né, dessa área, a gente costuma tratar com skin buster, porque quando a gente coloca a toxina, o paciente fica com um movimento muito limitado de bico, não consegue sugar um canudo, não consegue dar um beijo, né, porque a gente relaxa essa musculatura aqui do orbicular da boca, tá? Então, a gente não tem mais trabalhado muito essa região com toxina. O depressor do septo nasal, né? Aqui, ó, a gente tem. Às vezes, a gente trabalha essa musculatura aqui, o depressor do septo nasal, a gente trabalha para quê? Para a gente elevar um pouquinho a ponta da sobrancelha, a ponta do nariz. Então, o que acontece? Às vezes, o paciente, quando fala, aquele paciente que quando fala a ponta do nariz mexe para baixo, a gente relaxa esse músculo, tá? Depressor do septo nasal, que aí a gente fala que dá uma empinadinha na ponta do nariz, mas ele para de ter esse movimento. Então, a gente pode sim trabalhar esse músculo, tá? A gente tem aqui, ó, o levantador do lábio,
tá? E da asa do nariz, que é um músculo, que é esse músculozinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Que a gente trabalha esse músculo muito quando a gente vai trabalhar sorriso gengival, tá? Então, a gente acaba trabalhando, dependendo da extensão desse sorriso gengival, a gente trabalha toda essa musculatura de elevação do lábio superior, tá certo? Então, é o levantador do lábio e da asa do nariz. Aí, nós temos aqui, ó, o levantador do lábio, tá? O levantador do lábio, gente, o que acontece? Ele tem uma inserção na maxila ali, tá? Acima do forame infraorbitário, e ele vai ter uma inserção aonde? Lá no lábio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com toxina, de não pegar esse músculo, tá? Por dispersão, se a intenção não é trabalhar sorriso gengival, porque senão seu paciente vai ficar com assimetria do sorriso. Então, tanto o levantador como o zigomático menor, que é esse aqui, ó, do ladinho do levantador, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai aplicar toxina aqui, ó, no orbicular dos olhos, e aí você, na ânsia de tirar aquelas rítides, que elas são mais radiais, elas vão mais para baixo, assim, na bochecha, com a ânsia de tirar, você desce um pouquinho a aplicação da sua toxina, sai do orbicular e aí você acaba, às vezes por dispersão ou até mesmo aplicando no zigomático menor, tá? E aí você vai fazer o quê? Vai dar uma assimetria de sorriso no seu paciente. Por quê? Porque o zigomático menor, né? Ele tem uma origem lá no zigomático e a inserção dele é lá no lábio, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E o levantador do lábio superior, a mesma coisa, tá? Ele vai lá no lábio, a inserção dele. Então, se a gente pega esse músculo, a gente dá uma assimetria. O levantador do lábio é mais difícil da gente pegar quando a gente trata orbicular, porque a gente tem uma linha de segurança aqui que a gente trabalha da linha pupilar para distal, né? Para trás, então é mais difícil. Agora, o zigomático menor e o zigomático maior é bem comum das pessoas errarem, pegarem esses músculos ou por dispersão, né, da toxina e o paciente ter uma assimetria do sorriso, tá? O zigomático maior, a mesma coisa, ele tem inserção, a origem lá no zigomático e a inserção dele também é lá no ângulo da boca, tá certo? Então, imagina, se você aplicar, a pessoa quando sorri, um lado não vai sorrir. O lado que você aplicou e relaxou a musculatura, ela não vai funcionar e o paciente não vai sorrir. Então, às vezes os alunos me ligam e falam assim: ai, Lara, mas eu não apliquei nada lá na boca. Eu apliquei só aqui no orbicular, no frontal, e o paciente agora sorri e um lado não sorri, ele está assimétrico. É lógico, é porque quando foi aplicar no orbicular, pegou o zigomático, tá bom? Nós temos o risório, que é um músculo que sai aqui do ângulo da boca também, responsável pelo sorriso, mas é um músculo que a gente não costuma trabalhar muito com a toxina botulínica, a não ser em casos de paralisia facial, de grandes assimetrias, tá? Aí, nós temos os músculos depressores, né? Que são o quê? Depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior, né? E o mentalis. Então, assim, o abaixador do ângulo da boca, ou abaixador da comissura, que fala, ou depressor do ângulo da boca, existem várias nomenclaturas, tá? Esse abaixador aqui do ângulo é um músculo que a gente trabalha bastante, que é esse músculo aqui, ó. Que a gente trabalha bastante com a toxina botulínica, para quê? Para tirar o sorriso triste, tá certo? Então, esse abaixador, ele tem o quê? Ele tem origem lá na base da mandíbula e ele se insere no ângulo da boca. Então, ele puxa o ângulo da boca para baixo, tá? Aí, a gente tem o depressor do lábio inferior, que o que acontece?
também se insere na origem na base da mandíbula e se insere lá no lábio, também puxa o lábio inferior para baixo, tá bom? E a gente tem o mentual, que também tem a origem na fossa incisiva da mandíbula e ele vai se inserir ali no mento, no meio do queixo ali, e também ele é responsável por qual expressão? Quando o paciente franze o queixo, ou faz cara faz bico e fica aspecto de casca de laranja no queixo quando o paciente faz bico. Então a gente dá uma relaxada nessa musculatura, tá certo? Então esses são os principais músculos que a gente trabalha com a toxina botulínica, tá? Então vamos lá. Então olha só aqui. Olha só, gente, a intimidade dessa musculatura aqui, ó, elevadora, né? Então, olha como passa muito perto, olha a intimidade aqui, ó, com o orbicular. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque o orbicular, você tem que aplicar toxina lá no orbicular. Se você afastar do orbicular e pegar o zigomático, aqui, ó, onde vem o zigomático, aqui no lábio, você vai ter, sim, uma assimetria de sorriso, tá? Outro erro constante aqui, ó, o depressor do ângulo. A gente olhando assim na imagem, ó, fala, mas tá longe, né? Só que o que acontece? Se você fizer essa marcação aqui um pouquinho mais para dentro, por dispersão, a toxina vai pegar o abaixador do lábio e seu paciente vai ficar assim com assimetria do sorriso. Então, é muito importante a marcação desse ponto, marcar bem direitinho esse ponto, tá? Nessa foto, vocês conseguem ver melhor aqui, ó, o corrugador também, ó. Tá vendo que eu falei que ele tinha um aspecto arredondado aqui, né? Ele seguia esse arredondamento aqui, ó, dessa área em volta dos olhos aqui, acima da sobrancelha, tá? Então, esse é o corrugador que faz parte do complexo glabelar, tá certo? Não vou falar em dose agora, que o propósito não é esse, né? Não é a gente ficar trabalhando planejamento de dose, nada disso. Aí, mais uma fotinho do corrugador, tá? É um músculo que a gente consegue localizar bem facilmente no nosso paciente, tá bom? Olha aqui o que a gente tem, ó. Aqui a gente tem o complexo glabelar. Então, olha só, a gente tem aqui as fibras do frontal, tá vendo? Aí a gente tem aqui as fibras do corrugador, que normalmente a gente aplica aqui, ó, nessa porção do corrugador aqui, que a gente faz a aplicação da toxina, né? Mas olha como existe uma intimidade entre eles. E a gente tem o prócero aqui no meio, tá? Entre os corrugadores. E lembra que eu já expliquei, super importante, sempre trabalhar complexo glabelar e frontal juntos, para não deixar seu paciente nem com cara de bravo, nem com cara de assustado, tá? Olha aqui, gente, que bonito que dá para ver aqui, né? O zigomático maior, zigomático menor, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo para não pegar essa musculatura aqui na hora de aplicar no orbicular, tá? Principalmente aqui, ó, o zigomático maior aqui nessa lateral, tá? Vamos lá. Aqui para vocês verem, ó, o masseter, né? O masseter é um músculo grande, né? Bem fácil da gente localizar, tá bom? E ele vai lá desde a área de zigomático até base da mandíbula. Normalmente, os pacientes que a gente trabalha, o masseter, são pacientes que têm disfunções, né, musculares, hipertrofias, então é bem fácil, a gente pede para o paciente dar uma apertadinha nos dentes, o masseter pula na mão para a gente fazer a aplicação da toxina, tá? Aqui a gente tem uma imagem, ó, do temporal, que também é um músculo grande, fácil da gente trabalhar em casos de dores, né, musculares, ó, é um músculo bem grande, normalmente a gente aplica na parte anterior e média do músculo temporal, tá? Também é fácil, quando o paciente aperta os dentes, a placa motora anterior pula na nossa mão,
tá bom? Então, é fácil da gente trabalhar com essa musculatura. A gente tem também, ó, toda a musculatura de platisma, tá? O platisma, gente, ele vai desde lá, pega todo o pescoço aqui, né? Desde o esternocleido, parte de esternocleido, todo o pescoço aqui, até o quê? Região aqui em cima superior, ó, dos depressores de ângulo, mentalis, depressor de lábio e risório, ó, ele vai até a altura do risório, tá? Então, tudo isso aqui é o músculo platisma, tá certo? Então, o que a gente faz? Normalmente, quando a gente vai trabalhar com pacientes que tem muita força nessa musculatura aqui depressora, a gente faz o quê? Relaxa a musculatura depressora antes de trabalhar, por exemplo, com preenchedores ou antes de fazer reposicionamento tecidual, para não ter nada puxando para baixo, porque a gente quer elevar, né? Então, a gente tem a ajuda da toxina nesse sentido. Aqui é uma marcação de frontal, ó. O frontal, ele é um músculo extremamente grande, então a gente pode distribuir aí toda a nossa toxina nesse frontal, né? Lógico, tomando cuidado com as linhas de segurança, né? As margens de segurança para trabalhar com esse músculo. E a gente sabe que a parte distal do frontal, ela é responsável pela elevação da sobrancelha. Então, quando a gente quer elevar a sobrancelha, a gente não aplica nessa parte distal do frontal para fazer a elevação da sobrancelha. E quando a gente quer bloquear todo o frontal, né, não tem problema, a gente pode deixar a sobrancelha ali no nível que está, a gente bloqueia o frontal todo, tá certo? Aqui está mostrando uma marcação, ó, tanto de corrugador como de prócero aqui, né? Então, a gente pode sim trabalhar com mais de um ponto quando o paciente tem uma força muscular muito grande nessa região. Mesmo o corrugador, existem técnicas que a gente pode também trabalhar com 2 pontos, tá? Quando existe uma força muito grande dessa musculatura. Aqui mostrando uma imagem, ó, a pessoa, né, aqui tá pinçando, o profissional tá pinçando o corrugador da paciente para fazer a aplicação da toxina. Quando a gente pinça assim, a gente localiza, além da gente localizar melhor a musculatura, é menos indolor para o paciente, né? Aqui uma outra marcação, ó, de frontal, então mostrando a parte distal completamente liberada. Então, essa parte ela vai continuar com movimento no sentido vertical, então essa sobrancelha vai levantar aqui, e a parte central aqui do frontal toda bloqueada. Então, a gente vai ter um arqueamento de sobrancelha. E aqui, justamente, o contrário, né? Tá tudo bloqueado, tá? Tá todo bloqueado o nosso frontal, tá certo? Aqui a marcação do corrugador e a marcação do prócero. Vamos lá. Aqui, as rugas causadas pelo orbicular dos olhos, né? Então, preste atenção que, olha, essa ruga, ela vem aqui, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, inclusive isso é imagem de livro, né? Eu tenho que tomar muito cuidado porque tem que lembrar que nosso zigomático passa aqui. Então, se você descer muito essa aplicação, você pega o zigomático e causa uma assimetria de sorriso no seu paciente. Tem essas rítides aqui, tá? Que a gente faz a aplicação do nasal aqui, ó, na lateral do nasal, a gente consegue eliminar essas rítides também, tá bom? Então, muito importante quando for fazer a aplicação no orbicular dos olhos, se lembrar aqui do zigomático, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, que eu já falei para vocês, mostrando, né, para as rítides laterais aí do nariz, pode ser também 1 ou 2 pontos, tá? Depende da quantidade de rítide que a gente tem nessa região. Aqui, trabalhando o sorriso gengival. Existem várias técnicas para a gente trabalhar o sorriso gengival.
Eu costumo usar essa, que você dá 1 centímetro da asa do nariz, porque você fica bem aqui no meio entre os dois músculos. Então, você, por dispersão, você pega o levantador do lábio da asa do nariz e o levantador do lábio, tá? Fica bem aqui no meio entre os dois músculos, você acaba pegando as duas musculaturas. E lógico que num sorriso gengival menor você trabalhar com quantidades de unidade menor e num sorriso gengival maior, quantidades de unidade maiores, né? Eu costumo falar que sorriso gengival é uma coisa que você tem que trabalhar devagar no seu paciente, quando é a primeira vez que ele está fazendo, porque tem pacientes que amam o resultado, porém tem pacientes que sentem que o sorriso está travado, não gostam, acabam preferindo ficar com a exposição de gengiva do que com o sorriso travado, né? Então, sempre começar devagar para o paciente se sentindo com aquele sorriso diminuído, né? Aquela amplitude de sorriso diminuída. Aqui, ó, é uma outra marcação, uma foto de livro também, para a gente corrigir sorriso gengival. O orbicular da boca, que eu falei para vocês, a gente não usa mais, porque o paciente fica muito limitado em movimentos de bico, não consegue sugar um canudo, tá certo? Então, a gente também não tem mais usado, né? Essas rítides aqui periorais, a gente costuma tratar com skin booster. Aqui é o ponto que eu falei para vocês, né? É um ponto importante esse da gente marcar, tá? Por quê? Porque ele é um ponto que a gente pode, se a gente marcar mais para o centro e errar, a gente pode pegar o depressor do lábio, tá certo? Então, como é que você pode fazer? Você pode também marcar esse ponto como? Você pode marcar assim, ó, 1 centímetro para o lado e 2 centímetros para baixo. Você vai pegar essa musculatura. Sempre dar preferência para marcação mais externa do que interna, para não pegar o depressor do lábio, tá? Porque se você põe mais aqui assim, ó, aqui eles, né, nesse desenho anatômico tá bem largo essa musculatura, mas nem em todo paciente é tão largo assim, tá bom? Mostrar uma outra forma de marcar. Então, uma das formas é 1 centímetro para o lado, 2 para baixo, você vai chegar nessa marcação. Uma outra forma é essa, ó. Você pede para o seu paciente fazer como fala? Uma cara de triste, né? E aí você vem aqui onde estão as ruguinhas, ó, que é causada pelo quê? Por esse músculo, né? Perpendicular à força muscular que é para baixo, né? Como o músculo trabalha. E aí você vem aqui e marca aqui, ó, a sua, como fala? A sua marcação para você fazer a aplicação da toxina, tá? Então, você vem aqui na ruguinha e marca aqui. Aqui já é o mentual, ó. O mentual, como que você pode marcar? Ou você pode fazer 2 pontos como está aqui, ou você pode vir na linha média e fazer um ponto na linha média, que por dispersão pega os dois lados da musculatura, tá bom? Também é uma outra forma de fazer a marcação. Esse músculo é um músculo depressor da musculatura, que a gente faz o quê? Faz o paciente, pede para o paciente fazer um bico. Se tiver aquele aspecto de casca de laranja, a gente trabalha nessa musculatura. Aqui para mostrar para vocês o platisma, né? Normalmente eu não bloqueio o platisma todo, porque se você errar um pouquinho a mão, você pode deixar o paciente com essa deficiência de força de pescoço, né, para manter o pescoço. Então, normalmente, eu trabalho a parte posterior do platisma. Já tenho bons resultados trabalhando a parte posterior do platisma. Que como que a gente vai trabalhar, né? A gente tem que, ó, pedir para o paciente levar a mandíbula para frente, fazendo força. Aí, normalmente, aparece, ó, né, o platisma e a gente marca a banda platismal toda aí, para aplicar em pápulas, né? Porque a gente realmente não pode ter
Tem que tomar cuidado aqui com profundidade de agulha. Então, olha aqui, dá para ver bem aqui nessa foto, ó, que a pontinha da agulha, tá vendo? Ali 3, 4 milímetros, e é em pápula mesmo que você vai fazer essa aplicação. Mas isso já não é a questão dessa live, que essa live é para a gente mostrar a musculatura para vocês, né? E não o planejamento, tá certo? Aqui, para a gente fazer, isso também é foto de livro, essa foto eu achei que essa marcação até tá um pouco muito distalizada aqui, né? Mas o masseter é um músculo muito fácil, normalmente a gente faz essa linha de referência aqui, que vai da comissura labial ali até o tragus, né? Ou muitas vezes alguns artigos mostram que nem precisa ser até o tragus, só vai ali uma linha reta em direção à orelha do paciente. E aí você vai fazer o quê? Pedir para o paciente apertar os dentes e você vai sentir o músculo pulando, né, no seu dedo para você fazer a marcação dessa musculatura, tá certo? Aqui uma outra forma de marcar, ó, você faz a sua linha, traça a sua linha, né, e abaixo da linha você localiza o músculo. Aqui tá com 2 pontos, eu hoje trabalho com 1 ponto só, tá, na musculatura. Mas é um músculo bem fácil da gente localizar. O temporal também é um músculo que a gente pede para o paciente apertar, a gente consegue localizar bem. Aqui a gente tem, ó, tem a musculatura temporal, então tá localizada o temporal anterior, né, e o médio para a gente fazer a nossa aplicação. Então, gente, dessa forma, eu acho que a gente conseguiu explanar bem para vocês toda a musculatura facial, né? O importante, eu vou passar aqui uma outra foto, é vocês terem essa imagem inicial aqui que eu coloquei na aula na cabeça de vocês. Então, saber que existe uma intimidade aqui quando a gente for trabalhar no orbicular com o zigomático, tá? Saber que quando a gente for trabalhar depressor de ângulo, tem que tomar cuidado com o depressor de lábio, tá certo? Pra gente que não causar as assimetrias, que eu canso de receber foto de aluno, ai professor, o que aconteceu aqui, né? Eu apliquei só no orbicular, não tomou cuidado com o zigomático, então tomar muito cuidado, né? Além dos outros cuidados que a gente tem que tomar, lógico, que não é o caso aqui, para não ter pitose de sobrancelha, nem pitose palpebral, né? Mas isso é um outro assunto para aula de toxina. Então, eu acho que a gente conseguiu explanar bem essa musculatura. E, pessoal, uma dica, pega um atlas de anatomia, tá? Abre e olha essa musculatura, origem, inserção e qual o movimento que o músculo faz, que vocês vão ver que o planejamento de toxina de vocês vai evoluir muito, vai ficar muito bacana, tá bom? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? E eu aguardo vocês na próxima live. Até mais!